Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada estamos estudando o seguinte assunto: o proto-pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Neste episódio, no segundo dessa série, vamos falar sobre o proto-pentecoste, o Espírito Santo e o Antigo Testamento, parte 2. Acompanhe conosco. Neste episódio, nós estamos estudando sobre o proto-pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, parte 2. Com o tema geral, o proto-pentecostes, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento já era um sinal claro da obra de Deus na vida de seu povo, capacitando-os e separando-os para servir de acordo com os seus propósitos. No entanto, a promessa de um derramamento mais pleno e abrangente do Espírito Santo vai ser colocado lá no Novo Testamento, pois ele trouxe uma nova dimensão à atuação do Espírito. No Pentecoste, esta promessa se cumpriu de maneira poderosa, marcando o início de uma nova era em que o Espírito Santo não apenas habitava em indivíduos selecionados, como aconteceu no Antigo Testamento, mas também ele foi derramado sobre toda a igreja, unindo crentes de todas as nações em um só corpo. O Pentecoste inaugurou uma nova fase na história da redenção, onde o Espírito Santo passou a operar de forma mais expansiva e universal. O derramamento do Espírito não se limitou ao povo judeu, mas alcançou também os gentios, rompendo barreiras culturais e étnicas e demonstrando que o plano de salvação de Deus era verdadeiramente inclusivo e global. Essa nova realidade do Espírito Santo derramado em Pentecoste amplia a compreensão da obra de Deus no mundo. O Espírito não apenas habita em cada crente individualmente, mas agora também age coletivamente, edificando e unindo a igreja como o corpo de Cristo. A promessa do Espírito Santo no Novo Testamento, portanto, não apenas cumpriu as expectativas do Antigo Testamento, mas as superou, revelando a plenitude do plano de Deus para a redenção da humanidade e a expansão do seu reino. Existem muitos livros sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, mas sua revelação não começou ali. Podemos conhecer o Espírito Santo nos bastidores do Antigo Testamento. Ele já aparece no princípio de tudo, pairando sobre as águas primordiais. Gênesis 1, verso 2. A Bíblia hebraica, que no caso é o nosso Antigo Testamento, revela de forma extraordinária as ações do Espírito de Deus. Como estudiosos do Antigo Testamento, podemos explorar como ele, o Espírito Santo, se manifesta ao longo da história bíblica. Lá no Antigo Pacto, o ministério do Espírito Santo é examinado em diferentes épocas, em meio às transformações observadas na história do povo de Israel. O Espírito de Deus foi se revelando progressivamente na história redentiva, com o propósito de revelar a plenitude dos tempos. O testemunho de toda a Escritura, desde as primeiras até as últimas páginas, nos direciona a um Espírito Santo que capacita o povo de Deus e sustenta e, além disso, renova a face da terra. Como disse o teólogo, escritor e pastor assembleano Tiago Samuel em seu livro Conheça o Espírito Santo nos bastidores do Antigo Testamento. Abre aspas. Desde o início, ele, o Espírito Santo, é o Deus dos bastidores, ou como poderíamos comparar, o Deus dos holofotes. O Espírito é o Deus dos bastidores na medida em que está conduzindo tudo para o seu propósito. Ele é a força poderosa de Deus conduzindo tudo, e mesmo quando não aparece, está
agindo. Dos bastidores, o Espírito está na direção do grande enredo da história da redenção. Ele não se revela de forma gloriosa no palco, lançando sobre si as luzes dos holofotes. O autor citado, ele prossegue seu pensamento sobre o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento ao afirmar o seguinte, abre aspas, em Gênesis, vê-se que ele, o Espírito Santo, lança luz nas ações de Deus e de sua palavra. Quando Jesus veio e prometia enviar o Espírito Santo, disse, mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:3. Esse é um exemplo claro de algo que é revelado de forma nítida no Novo Testamento, mas já estava contido nas ações do Espírito desde o início. Segundo muitos teólogos, o Espírito Santo no Antigo Testamento atuava de maneira intermitente. Já no Novo Testamento, ele atua de maneira permanente. Para esses estudiosos, o Espírito Santo sempre esteve agindo de forma ativa, mas não sempre, nem sempre, de maneira evidente na Antiga Aliança. O Espírito de Deus foi sendo gradualmente revelado ao longo da história da redenção. E compreender como a pessoa do Espírito de Deus foi se dando a conhecer na história é extraordinário porque respeita a progressão da revelação bíblica e respeita o texto bíblico e sua inspiração em sua época e contexto. Essa leitura do Antigo para o Novo não só respeita o fluxo natural da revelação, mas também considera a progressividade da revelação. Todas as concepções diversas que existem acerca do Espírito Santo no Novo Testamento tiveram sua raiz no chão histórico do Antigo Testamento. A revelação do Espírito de Deus foi gradual ao longo da história da redenção, respeitando a progressão e o contexto da revelação bíblica, é claro. Embora o Pentecostes seja um evento central do Novo Testamento, marcando assim uma nova era do Espírito Santo, sua atuação não começou ali. Desde a criação, o Espírito Santo esteve ativo, presente em todas as épocas da história, desde Gênesis até Apocalipse. As concepções do Espírito Santo no Novo Testamento, elas têm suas raízes no Antigo Testamento, mostrando assim a continuidade e a progressividade da revelação divina. E ainda que o Pentecostes seja o evento principal a partir do qual se fala de uma era do Espírito, não é ali que ele começa a atuar na história. Desde a criação, o Espírito está atuando de forma especial. Nunca houve nem haverá uma época na história da redenção que o Pai trabalhe e que o Espírito descanse. Na verdade, ele está presente em todas as épocas, ele aparece no início de Gênesis e nos últimos versículos de Apocalipse. Essa citação nos faz lembrar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o versículo 2 diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Desde lá que o Espírito Santo está presente. Sob o mesmo ponto de vista, o teólogo, escritor e pastor assembleano já mencionado, o escritor Tiago Samuel, ele ainda argumenta o seguinte, abre aspas, exceto Lucas, os demais escritores do Novo Testamento eram judeus, não gregos. Isso faz toda a diferença. Esses autores liam a Bíblia hebraica, eles não liam como lemos. Então, por vezes, quase nos esquecemos de que os apóstolos não tiveram em mãos o Novo Testamento. Mas quando refletiam sobre os principais temas do Novo Testamento, inclusive a pneumatologia, o fizeram a partir dos conceitos presentes no Antigo
Testamento. Dentro da pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, tem proliferado tantos pontos de vista equivocados desta importantíssima doutrina, que grande parte dos estudantes e pesquisadores tem receio de tratar com o assunto. O resultado é que temos deixado um vácuo em nosso ensinamento bíblico, onde alguns mal intencionados podem entrar com suas doutrinas. Por falta de ensino apropriado, existe grande confusão sobre o assunto da pneumatologia e a única maneira prática que temos de enfrentar esta situação é fazer um estudo bíblico e sistemático sobre a doutrina do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo tivesse uma comunhão com os santos do Antigo Testamento, diferente da que ele tem hoje com os crentes, há muitas verdades ilustradas e lições instrutivas sobre o Espírito Santo já lá na Antiga Aliança, com os quais podemos muito aprender. A teologia do Espírito Santo é um tema muito importante e, possivelmente, o mais negligenciado. A pergunta de Paulo aos discípulos de João Batista, lá na cidade de Éfeso, até hoje pode ter a mesma resposta. Não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Atos 19, 2. Pois é, os problemas criados por falsas interpretações do que é o Espírito Santo e sua obra no Antigo Testamento motivaram a multiplicação de livros muito importantes sobre este tema. A pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, está no coração e na mente da teologia pentecostal. Se por um lado, ao longo da história da teologia, existiu certo esquecimento do Espírito Santo, como disse o escritor Francis Chan em seu livro O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Por outro lado, o pentecostalismo sempre deu a ele um significativo lugar. A pneumatologia foi consolidando-se na teologia sistemática como a doutrina mais importante nos meandros pentecostais. Temos a tendência de pensar no Espírito Santo como um retardatário da Trindade. Alguém que chega tardiamente na interação de Deus com o mundo. No entanto, encontramos o Espírito Santo pela primeira vez no 2º versículo da Bíblia, onde ele está presente, pairando sobre a face das águas, trazendo o mundo à existência. Desde o início, ele, o Espírito Santo, aparece em movimento, atuando como um grande protagonista da criação. Assim como o Filho estava com o Pai e teve participação ativa na criação, assim também estava e atuava o Espírito Santo. Depois, quando o homem foi criado, o Espírito de Deus aparece novamente. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Não é sem razão que Deus nos declara que soprou o Espírito da vida no homem. Gênesis 2:7 e Jó 33:4. Dar a vida ao homem para que se tornasse alma vivente foi obra do Espírito Santo, pois ele é o fôlego de Deus. O salmista, ao compor a poesia que engrandece o Deus Criador, afirma também o poder do Espírito de Deus na obra da criação. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Salmos 104, verso 30. O Primeiro Testamento está cheio de suas ações a partir dos atos da criação. Gênesis 1:1, Jó 26:13, Jó 33:4, Salmos 33, 6 e 9, Salmos 104, 29 a 30, Isaías 40, verso do 12 ao 13. Muitos dos títulos ou epítetos atribuídos ao Espírito Santo podem ser encontrados no Antigo Testamento. Jó 33:4, Salmos 51:11, Zacarias 12:10. A essência no Primeiro Testamento em relação ao Espírito do Senhor diz respeito à sua vinda sobre os homens
guiando-os e concedendo-lhes capacitações a fim de realizar trabalhos específicos. O Espírito Eterno começou a lidar com os homens imediatamente após a criação do ser humano. Gênesis 2:7, Jó 27:3. E em seguida, até após a queda, encontrou homens tais como Enoque, Noé, Abraão, Isaque e até mesmo Jacó, que eram receptivos à sua orientação. Os escritos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, apontam claramente para a promessa de um amplo derramamento do Espírito de Deus sobre todos os seus filhos, sem distinção alguma. Isaías 61, do 1 ao 2, Ezequiel 36, do 25 ao 27 e Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. O Espírito Santo é, portanto, Deus, porque pertence à esfera da existência de Deus. Ele secretamente conduz a obra de Deus no mundo conforme a Sagrada Escritura. O teólogo da patrística Irineu, bispo de Lyon, que viveu de 130 a 202, um dos maiores pneumatológicos ou pneumatólogos da história da igreja, compara o Espírito Santo a um diretor de teatro ao dizer: ele conduz o drama da salvação no palco da história, de modo que os homens o conheçam e se deixem possuir por ele. O Espírito Santo é uma pessoa divina, um ser inteligente e atuante, mesmo antes da eternidade. Hebreus 9:14. Ele é o Espírito de Deus, Gênesis 1:2, Jó 33:4. Ele é o Espírito de Jesus, Atos 16:7. É o Espírito de Cristo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Segundo livro de Samuel 23, verso 2 e 3 e Atos 5, 3 e 4. Como uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo compartilha todos os atributos de Deus. Quando nos referimos a uma pessoa, dizemos assim porque cremos e ensinamos que o Espírito possui uma pessoalidade. Sua pessoalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido a crença da igreja desde o princípio. A Bíblia revela todos os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, como intelecto, João 8, 27, 1 Coríntios 2, 10 e 11, emoção, Efésios 4 e 30 e vontade, Atos 16, versos 6 e 7 e 1 Carta aos Coríntios 12, verso 11. Outra prova da pessoalidade do Espírito Santo é que ele reage aos atos praticados pelos seres humanos, Atos 10, 19 a 21, Atos 5 e 3, Atos 7, 51 e Mateus 12, 31. O Espírito Santo relaciona-se com os homens de maneira pessoal, pois somente uma pessoa poderia agir como mestre, consolador, santificador e guia. Cremos e declaramos que o Espírito Santo ensina, João 14, 26, fala, Atos 13, 2, guia em toda a verdade, João 16 e 13, julga, Atos 15, 28, ama, Romanos 15, 30, contende, Gênesis 6 e 3, convida, Apocalipse 22 e 17 e intercede, Romanos 8, 26. Ele é Deus, ele é pessoal. Glória a Deus. A importância da obra Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil é tão grande que esta obra chega a definir o Espírito Santo de maneira maestral, ao dizer o seguinte, abre aspas, cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador, João 14,16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus, conforme 1 Coríntios 2 e 12.
como havia declarado o credo de Atanásio. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Não há 3 incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo, Hebreus 9,14. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho, João 15,26, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Os homens e os anjos foram criados, Colossenses 1,16, e dependem do Criador, Salmos 104, 27 a 29. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3,17. O Espírito Santo é igual ao Pai e também igual ao Filho em substância, poder e glória. Diferente dos homens e dos anjos que foram criados e dependem de um Criador, o Espírito Santo é eterno e independente, sendo chamado de Senhor. Já no Antigo Testamento, muitas doutrinas e ensinamentos estavam presentes de maneira velada, aguardando a plena revelação em Cristo. No Novo Testamento, essas promessas e profecias são cumpridas e esclarecidas, particularmente nos ensinos de Jesus e na obra dos apóstolos. Assim, ao ler a Bíblia hebraica com uma perspectiva cristã, os crentes eles buscam ver as sombras e antecipações das doutrinas centrais da fé cristã, como, por exemplo, a Trindade, a encarnação de Cristo e a salvação pela graça e outras mais doutrinas bíblicas. Esse conceito não só influencia a leitura das Escrituras, mas também fortalece a ideia de continuidade e unidade na revelação divina, mostrando que o plano de Deus para a redenção do mundo não surgiu de forma abrupta lá no Novo Testamento, mas foi preparado e anunciado ao longo de toda a história bíblica. Sobre o mesmo ponto de vista, o teólogo já mencionado, escritor, pastor assembleiano também, Tiago Samuel, ele ainda argumenta o seguinte, abre aspas, o movimento da revelação de Deus é progressivo na história da redenção. Isso quer dizer que Deus foi se revelando gradualmente à medida que se relacionava com o seu povo, ou seja, à medida que Deus foi fazendo suas alianças com os seres humanos, foi se dando a conhecer, por isso se diz que esse conhecimento foi aumentando ao longo da história da revelação. Isso aponta para uma verdade extraordinária. O Deus da Bíblia não é um Deus conceitual, mas relacional. Se dar a conhecer na história e nas revelações. E quanto mais nos relacionamos com Ele, mais vemos e conhecendo-o, isso é especialmente válido para a pessoa do Espírito Santo. De maneira direta, podemos afirmar que as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento eram realizadas tanto extraordinariamente, como também de forma sobrenatural, sobrepujando todas as habilidades naturais dos homens, quanto ordinariamente também operando para capacitá-los a realizar aquelas obras com o mais alto grau das suas habilidades naturais. Não tem como negarmos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, pois tem muitos exemplos de homens que, pela ação do Espírito de Deus, foram capacitados com a ação divina. Segue-se os textos aí. Uns foram capacitados com a vida intelectual, seguem-se vários textos bíblicos. A outros foi concedida força sobrenatural, outros foram inspirados a comporem cânticos, outros foram ungidos e revestidos para liderar, e ainda outros foram capacitados como profetas e mensageiros do Senhor. Por tudo o que foi exposto até aqui, podemos afirmar que é inegável a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Aí segue-se uma citação desta obra, que é um lançamento da editora Bereia, e você pode sim ter mais informações sobre isso. Portanto,
Antes do Pentecoste, o Espírito Santo já havia sido enviado de forma restrita ao remanescente de Israel. Porém, logo em seguida, ele seria derramado de forma generalizada e mais plena, especialmente incluindo os gentios que seriam convertidos pelo seu poder. Depois da partida de Jesus, o outro Consolador veio e assumiu definitivamente a função de guiar os discípulos a toda a verdade. Nisto consiste, então, a diferença. Podemos concluir que o Espírito de Deus, no tempo do Antigo Testamento, estava incessantemente agindo. O Espírito Santo cumpre sua obra desde sempre. Neemias 9:30. Encontram-se várias profecias no Antigo Testamento que predisseram um tempo no qual o Espírito Santo viria de modo pleno, um tempo em que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Ezequiel 36, do 26 ao 27, por exemplo, e Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Sendo assim, eu espero que você esteja usufruindo deste momento, deste novo programa, desta nova temporada, do seu programa Teologia Viva, acompanhando a história do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço. Obrigado por este momento em que estamos estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entendermos a revelação que está contida aqui, Senhor, e que possamos crescer cada vez mais em graça e em conhecimento para Te servir melhor. Isso é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.